Boa noite, povo lindo, povo abençoado. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Boa noite, meu caro amigo, companheiro, Renato. Boa noite, meu caro excelência. Que maravilha, hein, estar aqui com você. É um privilégio. Vai vir dias, ô Ítalo, que os Boa noite. Vai vir dias, Ítalo, que eu vou dizer assim, olha, eu dividi a mesa do podcast com ele. Ninguém vai acreditar, mano. Você vai ver. Boa noite aqui, bom dia, boa tarde para você que está nos assistindo. Boa noite, Abner, boa noite, Azulejo do Céu. Abajur da cabeceira. Abajur da cabeceira celestial. Deixa eu falar, caramba. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, a graça e a paz de Jesus. Estamos aqui sem o nosso caro amigo do resumo. Mas hoje o Fernando vai resumir, né? O Fernando é o cara do resumo hoje. Ah, é? Que a gente falou mesmo, então. Fomos longe, hein? Fomos longe? Jeová da glória. Gente. Mas antes de mais nada, eu preciso saber de uma coisa. Meu amigo Renato. Será que esse povo que está participando com a gente teve a coragem de curtir o nosso vídeo? Se não curtiu... vá. Por favor. Se você não fez isso, você está cometendo um sacrilégio. Sabe? Vai começar a maldiçoar os irmãos. Você está cometendo um sacrilégio. Por favor, sabe, lasca o like aí no nosso canal, no nosso vídeo. Lasca o like foi boa. Mereço, velho. Oh, meu Deus, você tem que ser feliz. Chegou mesmo, a hora né? dessa, tem que rir mesmo pra gente acordar. Né? Senta o dedão aí no like aí, dá um tapa no dedão, no joinha. Meu Jesus da glória. Pega ele aí, Abner, pelo amor de Deus. Nem soltou o contador ainda, tá vendo? Por isso que eu tô brincando. Solta aí, pelo amor de Deus. Ai, gente. Deus abençoe vocês. É melhor ser feliz do que ficar aqui chorando, né? Não é? Não vamos chorar, não. Como é? Mas dá um tapa no dedão, tá? Eu mereço, meu amigo. Jesus da glória. Lasca aí o like, compartilha o nosso vídeo, sabe? Escreve aí. Fala, oi, eu tô com vocês. Eu também tô na telinha, mãe. Já deu. Já. Tá bom. 5 minutos, olha lá, a diretoria. Pessoal, nem 5 minutos passou ainda de brincadeira, tá louco. A diretoria cortou já. Mas é isso, vamos lá? Vamos orar pra gente iniciar? Vamos. Deus bendito, em nome de Jesus, te bendizemos, porque o Senhor é bom, obrigado, tem cuidado, Pai, de nós. Obrigado pela vida, pela saúde. Obrigado por estar aqui com o Fernando, com os nossos amigos. Que o Senhor esteja conosco, Senhor. Nos abra o entendimento, nos capacite, amém, ilumine, Senhor, o nosso entendimento por meio do Teu Espírito Santo, que abençoe todos aqueles que vão nos ouvir, Pai. Esse é o nosso maior desejo, que a nossa leitura possa fazer com que as pessoas tenham clareza do Evangelho de Jesus, do Reino de Deus, e que possam se aproximar a cada leitura, a cada novo encontro, que o Senhor nos ajude a fazer com que as pessoas compreendam e se aproximem de Ti e nós também, Pai. Para a glória do Teu nome eu lhe agradeço. Amém. Amém. No nosso último encontro nós falamos a respeito da luz, né? Jesus começa a fazer uma comparação com uma memória da luz que iluminava o templo, né? Eu esqueci o nome da festa, é a Hanukkah, né? Festa do Hanukkah. E Jesus vai dizer, olha, ninguém coloca então a lamparina, né, embaixo da cama, buscando iluminar toda a casa. E ninguém coloca a lâmpada dentro de um cesto, né, buscando alcançar iluminação, né? Uhum. Então, essa luz que vem para recuperar o que vocês perderam, o significado da festa do Hanukkah, que fazia isso, né? Colocava a lâmpada para iluminar e recobrava todos os grandes feitos do Senhor, enfim.
os religiosos haviam perdido e viviam em trevas. E Jesus agora vai dizer que nada, então, de fato, vai ficar em oculto. Ninguém vai conseguir parar essa experiência, que é a experiência da revelação e manifestação do reino de Deus. E realmente a luz vai brilhar, onde quer que esteja. E quem tem ouvidos, então, para escutar, escute logo isso, porque será inevitável essa experiência. Gostem vocês ou não. E aí, após isso, então, como Jesus vem falando sobre parábolas, né? Ele volta ao tema das parábolas, não que ele deixou, porque aqui a questão da candeia também é uma parábola, né? Uhum. Uma comparação que ele está fazendo. Mas agora ele vai fazer 2 parábolas com o mesmo objeto, né? Que são as sementes. Mas a gente vai falar sobre uma, vamos dizer primeiro uma, né? E depois, tendo tempo, a gente caminha para a segunda, né, Renato? Sim. Ok? Então, já que eu brinquei muito e eu fiz um resumo bem sucinto, né? Hoje vocês, por favor, alguém elogia aí meu resumo, porque foi bem objetivo, a sua bem síntese, sucinto. Olha lá. Parabéns. Estou aplaudindo. Eu fui objetivo. Tinha que fazer o resumo das piadas, né? Ai, Jesus, eu tava indo tão bem, né? Fiquei sério e tal, né? Aí, de repente, recai, né? Caiu da graça, olha. Caí da graça. Não, mas aqui é o pó de graça, poxa. Aqui é o pó de graça. Pó de graça. Pó de graça, vamos lá. Então, hoje nós vamos ler aqui, versículo 26 em diante, do capítulo 4. Convidamos você para ler conosco. Pegue a sua Bíblia, acesse o seu celular, conecte-se aí e vamos ler. Diz assim, ó. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com foice, porque chegou a colheita. Amém? Amém. E aí, irmão? Deus abençoe, meus irmãos. E aí, irmão Renato? O que você pode dizer para nós? Olha que maravilha. A gente tem mais uma parábola aqui contada por Jesus. E é bem interessante porque Jesus... a narrativa coloca uma sequência de mensagens e Jesus faz algumas comparações com o reino de Deus. E o que é legal, você vê Jesus falando assim, o reino de Deus ele se parece com o lavrador que lançou a semente. Jesus tem sempre, no último encontro você falou sobre a questão pedagógica de Jesus, e parece que Jesus está sempre usando figuras comuns do seu tempo para poder explicar sempre a respeito do reino de Deus. E aqui Jesus pega essa figura de um cara lavrando a terra, né? Alguém que cuida da terra, alguém que sabe lidar com isso. E um dado interessante é você perceber que ela é uma parábola que não está em outro nenhum evangelho. Verdade, né? Essa parábola é uma parábola especificamente de Marcos. Isso é um destaque aqui, só a nível de conhecimento. Mas o que você começa a perceber de forma interessante é que Jesus faz a mesma coisa do começo do capítulo 4. Lá o cara era um semeador. Aqui ele é um cara que lavra a terra, né? Então ele é aquele cara que prepara a terra para receber as sementes. Então, nessa preparação, tem alguns dados interessantes aqui, que ele vai dizer assim, ele lançou a semente, e os dias e as noites passavam, e as sementes germinavam e cresciam sem ele ver. O que parece é que o intuito dessa parábola tem como centro dela essa perspectiva de o cara faz alguma coisa e ele, ao retornar para sua casa, ele deixa a coisa lá acontecendo. O que me parece é que ele está semeando, termina de semear, vai embora para casa, e o texto vai dizer, ele deixou elas lá, as sementes nasceram, sem ele fazer nada. Então,
a proposta é mostrar para as pessoas o que o reino de Deus é, um movimento em que a mão do homem não precisa fazer nada, que ele precisa expandir e crescer. Ele é um movimento que cresce a partir do poder de Deus, e principalmente de um poder em que ninguém sabe ou manipula ele, para dizer o tanto que tem que crescer, quanto crescer e que forma crescer. E a lógica interessante do texto é muito legal, porque quando ele diz assim, ela cresce sem saber, sem ele ter controle sobre isso, é sempre a perspectiva, de novo, de você voltar à lógica de que a mão de Deus é aquilo que faz crescer aquilo que nós não sabemos explicar. Não vemos e não somos capazes de intervir nesse tipo de crescimento. Então, é legal porque você tem essa imagem de uma manifestação, de um tipo de desenvolvimento em um lugar, primeiro, que a gente não vê. Aonde acontece esse crescimento? A gente não vê porque a semente está enterrada. Você só vê quando ela começa a aparecer. Então, parece que ela segue, de alguma forma, a lógica também da semeadura, da semente que vai caindo em determinados lugares, porque ela aparece. Então, quando ela aparece, a gente vai dizer, olha, legal, cresceu, nasceu. Mas um movimento até chegar ali, ninguém sabe como está acontecendo. Então, me parece que o texto está apontando, Renato, agora fazendo uma leitura do contexto. No capítulo 4, a semente que cai e que produz o seu um resultado XYZ. Sim. Cai na beira do caminho, cai entre os espinhos, entre os pedregais e na terra boa. É a semente que acaba tendo o foco central, né? Sim. Nas parábolas anteriores. Uhum. Nesse texto aqui, se eu tiver errado, existe um foco sobre aquele que está semeando e a sua expectativa de crescimento. Então, se nós fôssemos falar sobre o processo em que o indivíduo recebe a revelação do reino de Deus, sai das trevas, é iluminado, a sua memória é restabelecida, os valores do reino de Deus são implantados no seu coração, e ele agora está vivendo na luz. E ao viver iluminado, essa luz abre os seus olhos, os seus horizontes, para realizações. Só que são realizações, então, que estarão na estrada que percorre não na mão do sucesso por aquilo que eu fiz, mas e sim na mão da submissão e da sujeição dos resultados daquilo que eu estou fazendo, que não depende de mim. Sim. O que aconteceu comigo foi a transformação. Essa transformação me coloca, então, na condição agora daquele que sai, que lança a semente, mas os resultados dessa semente não dependem de mim. De forma alguma. O que parece, seguindo o que você está dizendo, é que tem esse sinergismo, né? Que é um movimento entre que a gente faz uma parte, mas é só até aqui, né? Daqui para lá não é a gente que faz, né? Esse é o ponto. Eu acho que esse movimento ele é muito interessante porque você entende, primeiro, a nossa limitação para que as coisas aconteçam, mas não a nossa inércia. Você tem que entender que a gente precisa, Deus não precisa, mas a gente participa da graça de Jesus, fazendo com que esse movimento aconteça. Agora, a certeza de germinar da semente não está na nossa mão, mas está na nossa fé. Porque é o que ele faz. Ele vai lá, semeia e vai para casa. E o que o texto vai dizer é que os dias se passaram e ele não sabia como aquilo lá gerou vida.
cresceu, produziu. Então, esse lance, eu acho que é uma forma de mostrar para nós que a nossa participação faça a sua parte e tenha fé que Deus vai fazer germinar. É mais ou menos como Jesus estivesse falando para nós, olha, responsabilize-se até aqui. Sim. Até aqui. Só que isso é uma linha muito tênue, sabe? Principalmente para aqueles e aquelas que desempenham papéis dentro da igreja. Para aqueles e para aquelas que desempenham papéis específicos, com ministérios específicos em uma comunidade. Eu não sei, Renato, eu não sei os meus amigos diretores aqui, se esperar o sucesso ou o crescimento de algumas coisas é tão errado assim. Eu sei que a busca ou o anseio desenfreado por o crescimento dessa semente, aí está o perigo. Sim. Aí está o perigo. Mas, até eu conversava hoje com uma pessoa e a gente falava sobre pregação, Renato, sobre mensagem e tal. Sim. E eu disse para ela o seguinte, olha, a tua responsabilidade é se preparar, é ser cirúrgico nas suas observações, mas a responsabilidade de transformar isso em uma revelação não é sua, é do Espírito Santo. Até a página 2, você vai se preparar, lendo tudo que você pode ler do texto, buscando tudo que você pode buscar de informação sobre o texto. Você vai lançar todas as luzes possíveis para interpretar e entender aquele texto, porém, resultados o resultado que esse texto vai causar na vida de alguém, isso não depende de você. Então, é uma mensagem que na construção aqui do capítulo 4, parece que Jesus está mostrando o efeito da semente no coração, que é algo que cresce e se desenvolve em qualquer lugar, seja no meio do caminho, seja no terreno, entre espinhos e pedregais, vai se desenvolver. É óbvio, né, que você tem que ouvir, escolher permanecer nesse caminho e escolher colocar a luz nos lugares altos, né, e recobrar a sua memória e sair das trevas. É uma escolha sua por conta dessa revelação. E aí você passa agora, então, a falar do reino de Deus, mas não com essa ideia de que você vai lançar a semente e vai acontecer assim, 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 daquele jeito. Uma vez deixa eu falar direito, porque senão a pessoa pode descobrir que eu estou falando dela. Dá uma melhorada aí, Fernando. Não vou falar não, porque é muito óbvio. Então deixa. Pula. E o que eu acho aqui também interessante, que aí a gente... Olha lá. Aí vai ter que falar, né, bicho? Não, é que uma vez uma pessoa chegou assim pra mim... Não se aguenta, né? Eu não aguento. Ela disse assim, olha, eu já fiz uma estratégia aqui de crescimento, tal, eu estou aqui à frente da igreja, e a igreja vai crescer, vai se desenvolver, porque eu vou fazer assim, assim, assado, eu vou fazer o seguinte organograma dentro da igreja, e com esse fluxograma a gente vai atingir em tanto tempo tantas pessoas, aí a gente vai dobrar em tanto período. Eu quase comprei a ideia como se fosse uma pirâmide. Falei, onde eu compro minha parte nas ações aí? Sabe? No início, porque a pirâmide no início dá dinheiro, né? No início dá dinheiro. No final, depois se lasca, né? Quase eu vi uma pirâmide da fé, do evangelismo e do crescimento espiritual. Aí eu te pergunto, você me pergunta, deu certo? Não dá. Não dá certo. Não é. E quando dá certo, que é um crescimento desenfreado, depois quebra. Ele é um crescimento defeituoso. É a semente nos espinhos. É a mesma coisa. Vem com todo vigor. Eu te cortei aquela hora, desculpa, Renato. Não, cortou não. A questão é interessante porque você, ao mesmo tempo que você vê esse trabalho desse lavrador, lançar a semente, ao mesmo tempo você vê
eu diria que uma sutileza de um toque contra a ansiedade. Porque me parece que ele está dizendo o seguinte, olha, ele foi para lá, o texto vai deixar de forma bem clara, sabendo com isso, como isso acontecia, pois a própria terra produz o fruto. Depois as espigas e coisas desse tipo. Mas o que ele está dizendo aqui, ó, que enquanto os dias e as noites passavam e as sementes germinavam, o 27, e crescia sem ele saber. O que parece, o que dá a entender, é que o tempo foi passando e ele não teve aquela preocupação em ficar lá. Poxa, por que não cresceu ainda? Por que a gente faz para crescer? Pô, como é que a gente pode mudar a terra para fazer essas coisas crescer? O que a gente coloca? O que a gente faz? Então, de alguma forma, é uma demonstração de que a certeza ou a tranquilidade de que Deus vai agir, de que Deus está agindo, de que aquilo que o reino de Deus faz pode não ser quantitativamente, porque esse é o nosso maior problema contemporâneo, porque a igreja do sucesso contemporâneo é quantidade, não é qualidade, é quantidade. Mais uma vez também, eu pego o gancho do Fernando, tem igreja grande de qualidade também. Pô. Mas o que a nossa crítica é a quantidade sem qualidade. Então, eu acho que... E eu também suspeito que o reino de Deus não está muito ligado com quantidade. A proposta é que se tenha mais qualidade. E aí, para essa questão acontecer, eu acredito que o movimento é um movimento de não ansiedade. Porque o trabalho de muita gente aí, às vezes pregar e vai pessoas aceitar Jesus com a pregação do cara depois que o cara morreu. Então, eu não sei se o sucesso de verdade é você ter uma igreja de 30 mil membros. Eu não sei o quanto isso demonstraria o sucesso. Eu não sei o quanto isso apontaria para a ação sobrenatural do reino de Deus. Sim. Quando, em nenhum momento, principalmente do cristianismo primitivo, você tem igrejas avantajadas assim. Não, tá. Você tem um povo reunido dentro de casa. A igreja de Éfeso é uma igreja minúscula. Você tem lá registro arqueológico da igreja de Éfeso, que é uma sala que cabia 15 pessoas, 20 pessoas. E tem outras igrejas que nem registro arqueológico a gente tem. Nem tem mais. Nem porque não tinha representação de números, né? Uhum. Então, eu acho que o maior cuidado que a gente precisa ter é perceber que a gente tem que olhar e fazer o reino de Deus acontecer da forma que o Senhor Jesus vai proporcionando. Porque senão a gente começa a interferir. Não que a gente não tenha mecanismos que sejam interessantes nos nossos dias para que se espalhe a semente, vamos assim dizer. Nós estamos aqui usando a mídia para que as pessoas possam ter acesso às informações. Mas isso não quer dizer que a gente precisa ter um número quantitativo para poder garantir a ação do Espírito Santo. Sim. E também o que o texto também vai dizer é que não tem um tempo pré-determinado para que as coisas aconteçam. Em tanto tempo, né? Exatamente. Não, olha, você sendo pastor, porque a fala das pessoas que fazem a igreja crescer é o seguinte: nossa, eu peguei a igreja lá com 10 membros. Né? Uhum. Passou tantos anos, tinha tanto. Passou tantos anos, tinha tanto. Passou tantos anos, tinha tanto. E o cara nunca para de crescer. Sim. Então, esse é o do sucesso. Sim. Nos nossos dias é assim. O sucesso é isso. Então, eu não sei se é isso. Não é. E é tão interessante, né, que quando o texto diz que a terra por si mesma frutifica, né? Primeiro aparece a planta, depois a espiga e, por fim, o grão cheio de espiga, né? Ou seja, a planta, a semente cai na terra, germina tal, e morre, e aí faz o seu processo de crescimento, e aqui está o homem que semeou vendo tudo isso acontecer. E ao ver tudo isso acontecer, agora chega a fase então, de trabalhar com aquilo que aconteceu. Então, de fato, talvez é um texto que ele é até meio desconexo, né, do contexto aqui, né? Porque ele mais fala do comportamento
do homem diante da semente e do próprio Deus que dá o crescimento a essa semente. Ou seja, é um processo natural, mas que implica um certo esforço, tanto em lançar a semente, como esperar, e quando ela germinar, também tem o esforço de ir lá e cortar e colher os frutos dessa semente plantada, né? Que de fato está numa relação comunitária que o texto vai apresentar. Porque é um reino de Deus expansivo e não um reino de Deus que se fecha em si mesmo. E ao falar de expansivo, eu não estou aqui contradizendo o que você disse, muito pelo contrário. Eu estou me dizendo que os limites dele é para além do indivíduo. E quando ele é para além de uma pessoa, ele vai alcançando. Agora, quantas pessoas? Não é isso que o texto está falando. De forma alguma. Não é isso que o texto está falando. Então, o desenrolar do texto é bem tipo uma mensagem para líderes e pastores ou homens e mulheres que desenvolvem alguma responsabilidade, que na verdade são todos, né? Mas a gente fala para alguns só, né? A gente fecha só para o pastor ou para a liderança, mas essa responsabilidade de semear é para todo mundo que entendeu o que é reino de Deus. Não é só um grupo de pessoas que tem essa responsabilidade. São todos, porque você vai semeando na vida. É o semeador que trabalha para a sobrevivência, então ele faz isso na vida, ele não faz isso longe da vida. Não, de forma alguma. Para a sua sobrevivência e da sua casa. Então todos têm responsabilidades diretas com esse sistema de plantação aqui. Sim. O objetivo é comum, todo mundo vai usufruir. E o que é legal é que você vê a semente e ele faz a narrativa das fases de crescimento, né? Ela vira um brotinho, depois ela vira um talo, depois ela vira não sei o que lá, se transforma em espiga. E o que é interessante é você perceber que a proposta do reino de Deus, quando atinge a gente, ela vai produzir. E eu acho que tem que ser orgânico, essa palavra que o Wagner gosta de dizer. O crescimento. O fato de você aceitar a Jesus, desenvolver a sua fé e tornar um cristão de fato, desses que podem contribuir e se tornar essa semente, ou esse que leva a semente. Então, eu acho que uma grande questão para a gente pôr aqui em xeque é observar se a mensagem do reino de Deus que está nas nossas comunidades estão proporcionando um crescimento. Porque a questão e o que se parece é que as pessoas começam e estagnam num determinado lugar, eu diria assim, criou um talo e não virou espiga. Uhum. Parou aqui no meio do caminho e não virou adolescente, mas não é adulto, por exemplo. É adolescência estendida e já tem 50 anos e é um adolescente ainda. Tá cheio, então, né? Então, eu acho que o maior problema é você não permitir que haja um desenvolvimento natural da fé cristã em si mesmo, na sua própria vida, em que você permita que o Espírito Santo vá te atraindo para que você vá se tornando um cristão, não sei se a palavra seria essa, mas é a única que eu consigo pensar, é um cristão amadurecido. Não, experimentado. Melhor. Tá. Porque amadurecido pode ficar mais perto do podre. Né? É bom tomar cuidado com isso. Então, a ideia é você ser um cristão experimentado, alguém que está desenvolvendo a sua fé, alguém que está crescendo com um ato contínuo, não alguém que parou no meio do caminho. Então, eu acho que além disso, além de você observar a semente nascer, a mão de Deus, você perceber que, mesmo que agora está sendo visível a produção desse fruto, mas a mão de Deus ainda. Não é porque está escondido na terra e ninguém via, e agora está aparecendo uma espiga de forma visível, que não é mais a mão de Deus. Exato. Dando crescimento. Então, o momento em que a semente nasce, até o momento em que ela produz um fruto, continua sendo a mão de Deus, como uma imagem do reino de Deus. Então, eu acho
que essa é uma questão a ser perguntada para o nosso povo, para o nosso tempo. Como é que nós temos sido como cristãos? Esses cristãos experimentados, ou a gente ainda está pro lado do povo de Corinto lá, que são como carnais porque vocês são meninos na fé? Então, eu acho que são perguntas que a gente pode fazer para a nossa vida espiritual, para as nossas relações, se a gente está sendo como pessoas que é capaz de ajudar os outros, ou se a gente ainda é alguém que está germinando há 50 anos, né? E eu não sei se você me permite... Claro que eu permito você. Vossa Excelência tem toda a autoridade entre o céu e a terra. Olha, eu tô assim, ó. Eu tô... É um momento de descontração, tá, gente? Apareceu um vale na minha cabeça aqui, ó. Aí faz tempo. Essa câmera aqui, gente, pelo amor de Deus, alguém puder... Nas duas câmeras. Agora que eu percebi... Eita, nós, olha lá. Ih, misericórdia, gente. Eu tô ficando velho, né? Vai, continua aí, Fernando. Continuamos. Você manda. Eu acho que a gente pode até avançar no texto, Renato, porque... Eu posso opinar, Abner? Não, né? Não posso. Então vai. Eu acho que a gente pode avançar. A gente pode avançar no texto, né? Porque o texto vai voltar o foco aqui para a semente, né? Se ali o texto, nos versículos 26 em diante, estavam falando do camarada que está esperando, enfim, a semente crescer, e você falou muito bem a respeito da ansiedade que está aqui presente no texto, né? Isso é legal anotar, porque dá uma boa pregação, hein? Só que aí vem a sequência, que Jesus continua falando agora, sobre o reino de Deus, e comparando agora o reino de Deus, porque é uma pergunta: a quem ou com que, né? Com que compararemos? Nossa. O que posso comparar? Com que poderemos? Ô, Jesus. Com que poderemos comparar o reino de Deus, né? Veja, no versículo 26 vai dizer: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Aqui agora a pergunta é: a que compararemos? Nossa. Meus irmãos, travou aqui. Com que poderemos comparar o reino de Deus? O HD... 3 pratos de tigre. Ai, meu Deus do céu, travou tudo aqui, gente. Travou. Ai, mas vamos ler, vai, deixa eu ler aqui. Por favor. Disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Oh, maravilha, saiu. Ou com que parábola o apresentaremos? Aí vem a resposta. Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Aí vou continuar, tá? E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes punha a palavra, conforme podia compreendê-la. E sem parábolas, não lhes falava tudo, porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Então Jesus está ensinando aqui aos seus discípulos e perguntando com que podemos comparar, né, o reino de Deus. Correto? O que você tem a dizer para nós, Renato? Continue. Que bobo, gente. Oh, meu Deus do céu. Então, de certa forma, você tem um texto colocando aqui o semeador, né? Um homem que lança a semente. Agora, ele vai pegar o reino de Deus e vai dizer assim, tá, com que a gente pode comparar esse reino? Vamos comparar esse reino... Vamos usar uma parábola. E a parábola é o grão de mostarda.
E é tão interessante essa parábola, né? Porque o grão de mostarda é a menor das sementes que existe, né? Entre as sementes aqui sendo citadas, né? E o texto fala, então, que se trata de uma semente em que um homem que está oculto no texto, né? Mas tem alguém fazendo isso, porque o texto vai dizer assim: ele é como um grão de mostarda que, quando semeado, quem semeou foi um semeador. Só que é um texto todo esquisito, Renato. Ele é esquisito, primeiro, porque o indivíduo que sai aqui a semear, no contexto do primeiro século, ou dessa agricultura, você não tinha plantadores de semente de mostarda. Pelo fato da dificuldade de semear mostarda por ser muito pequena. O método utilizado nesse período de semeadura é de lançar a terra. Por isso que você tem aqui uma outra parábola falando da semente que foi lançada. Né? Então, o semeador de mostarda já tem alguma coisa errada. Plantações de mostarda, o cara que saiu semeando para... Não, é uma coisa esquisita no texto. Segundo, quem semeia mostarda, o semeador não tem direção fixa. Ele lança, e por ser muito pequena, o vento espalha. Só que a beleza do texto vai dizer que quando essa semente é semeada, e é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez lançada, ela se torna a maior. Parece-me que ela atinge o seu propósito. Ela atinge o seu objetivo. É como o reino de Deus, na parábola anterior que foi lançado, que atinge o seu propósito, atinge o seu objetivo. E, gente, escute isso. E aqui eu quero dar uma palavra de Deus para o coração de um monte de crente. Amém. Um monte de crente. Para com essa história de que a igreja vai ser fechada, que a igreja vai ser abatida, que a igreja vai ser silenciada, que a igreja vai ser calada, porque me parece que ao longo de 2000 anos, ninguém conseguiu fazer isso. Estou falando... Não é uma preocupação toda, às vezes, Renato, que surge? Na verdade, é uma preocupação. Na verdade, para mim, é um discurso vestido de uma roupagem política que não quer roubar o Estado, que não quer permitir que tenha o seu lugar, não da igreja, dessas representações políticas, roubado, porque se a igreja cair, eles caem também. Porque quem vai votar neles? Então, eu acho que é um fingimento para manipular, fazer a igreja massa de manobra, para votar neles, para dizer, não, se eu votar neles, eles mantêm a igreja, mas a gente viveu muitos anos sem representação. Então, a igreja não depende deles, a igreja depende de Cristo. Então, uma vez que a igreja depende de Cristo, a gente caminha nessa forma, permitindo que a semente germine, que a semente brote. E eu acredito que uma das questões que a gente tem aqui é muito importante é perceber que Jesus, sendo ele essa semente, é como se ele dissesse dele mesmo, né? Olha, as pessoas podem estar olhando para mim assim, né? Como um grão desprezível. E eu acho que a ideia da semente ser jogada em um lugar e ser desprezível, ela é muito rica, porque depois ele fala assim, mas quando ela nasce, aí ela atinge um tamanho, uma proporção, uma dimensão que não era esperado que ela atingisse. Então, eu gosto muito de uma ideia de que as pessoas desprezam o Evangelho, desprezam os pregadores do Evangelho, desprezam a Igreja de Jesus. E o que é que o Evangelho faz com as pessoas depois? Com essas pessoas que foram desprezadas.
Não numa ideia de quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora vai ver só. Não nessa. Numa ideia de perceber que essas pequenas sementes desprezíveis desenvolveram e cresceram e se tornaram abrigo para outras. Eu acho que essa questão ela é tão legal, você perceber as igrejas e olhar e falar, poxa, mas uma igreja tão pequenininha assim, mas você veio de onde? Eu vim de Ribeirão. Eu sou da igreja pentecostal, mas... Pode vir alguma coisa boa de Ribeirão Pires? Tem pentecostal da Bíblia em Ribeirão? Então, você começa a perceber que a coisa toma uma proporção quando é a semente do reino de Deus, quando ela é soprada pelo Espírito, quando Deus está agindo mesmo, que é totalmente diferente do que se espera de forma visível. É um desprezo por Jesus, é um desprezo pela fé evangélica e aonde ela chegou. Exatamente. E acho que quando você fala que a mensagem, essa mensagem politizada, né, que acabou assaltando, não a igreja do século XXI, mas isso é histórico. Isso é histórico. A partir do século X, né? A igreja vai se tomando forma. A partir de Constantino, enfim, cada vez mais a igreja vai se tornando do Estado e o Estado da igreja. E veja, sempre traz problemas. E aqui eu não estou dizendo que a igreja... O que eu estou dizendo é que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Contra a igreja, isso aí. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Aqueles que acham, aqueles que acabam interpretando, sabe, a ideia da soberania de Deus, colocando em questão essa soberania, eu acho muito, muito gozado. Porque para algumas coisas Deus é soberano. Para outras, Deus não é soberano mais. Deixou de ser, né? Para algumas coisas, e aí eu não gosto da expressão controle, Deus controla. Para outras, Deus não controla. Não, a gente tem que fazer alguma coisa, porque a igreja vai ser penalizada. Gente, em toda a história, nos momentos em que a igreja sofreu algum tipo de problema de retaliação, foram os momentos que ela mais se desenvolveu e cresceu, porque ela encontrou caminhos de sobrevivência, porque quem proporcionou esse caminho de sobrevivência foi o Senhor Jesus. Sim. Foi o Senhor Jesus. Então, a beleza desse texto, a beleza dessa parábola, é justamente porque o homem que sai, a pessoa que sai aqui a semear, ela vai semear uma coisa que não se semeia com tamanha naturalidade, é algo esquisito. Mas uma vez que semeou a semente, que é a semente da mostarda, ela vai cair. E onde ela cair, se for terra, ela cresce. E o texto vai avançando, né, Renato? Vai dizendo, olha, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mais uma vez semeado, cresce e se torna a maior das hortaliças. A gente falava que uma hortaliça não é uma árvore que nem um cedro. De jeito nenhum. Que atinge 10 metros de altura. Você pensa no reino de Deus, você vai falar de reino de Deus, o que é? Já é essa coisa estrondosa, né? 10 metros de altura, um baita de um avrão. De um arvrão. Um arvão, sabe? Não, é uma hortaliça. Alguns dicionários vão falar que ela atinge 1,5 metro, outros textos, pesquisadores vão falar que ela atinge 2,20 metros, 2,5 metros, alguns chegam até 3 metros. Enfim, comparando ela com árvores grandes, ela é a menor de todas, de fato. Só que o texto é tão bacana porque diz que ela se torna a maior das hortaliças, e aí ele define em que ela é a maior. Ela não é a maior na visão humana. Ela é a maior na sua extensão.
na sua abrangência. Porque cria ramos tão grandes, ou seja, ela é tão extensa que ela serve para alguns propósitos muito objetivos. E isso é a experiência do Evangelho, né? A experiência do Evangelho é algo tão abrangente, que abraça o ser humano com todas as suas particularidades. Com todas as suas particularidades. É gente de todo tipo. É Fernandos e Renatos sentados na mesma mesa. É Fernandos, Renatos misturados com Abner e com azulejo do céu. Abajur da cabeceira de Jeová. Né? O que é legal é você perceber a imagem do reino de Deus a partir da hortaliça e dessa abrangência, porque você vê que Jesus não escolhe uma comparação de algo, como é que eu posso dizer, rico, durável, algo que tem assim, como é que eu posso dizer, destaque, uma plenitude, um destaque, uma coisa, como sei lá, alguma coisa linda. É uma árvore simples, frágil, porque toda hortaliça é frágil, que como que eu posso dizer, ela é carente de cuidados para ela poder subsistir, que senão ela morre logo. Então, todas essas comparações com o reino de Deus, ela aponta para a nossa humanidade. Ela aponta para nossas debilidades, para a nossa fragilidade. Ele não está dizendo que o reino de Deus vai ser composto de gente espetacular, de gente que é príncipe. Não, ele está dizendo de gente simples, que está lidando ali com a terra. Que tem gente que talvez a terra nem é dele, ele está semeando porque alguém pagou ele para semear. Sim. Que ele está arando a terra porque alguém pagou ele para arar, e não é a terra dele. E ele talvez está esperando esse reino de Deus para ele ter esperança. Então, a imagem de uma simples planta dessa, em um lugar como o do cristianismo primitivo, é uma imagem que é rica, né? Rica em muitos detalhes. Né? E é tão bacana porque essa hortaliça que cria ramos tão grandes, o texto vai dizer que as aves do céu podem se aninhar. É outro elemento esquisito no texto. Porque quando você fala... É óbvio que as aves vão se aninhar em qualquer lugar. Mas a gente está falando de um reino de Deus, então, que ele está se comparando a algo pequeno, a uma semente minúscula, que quando cresce ela não tem, em termos de estatura, não é a maior de todas, porém, quando fala todas as árvores, né? Sim. Ela é a maior ela se torna das hortaliças a maior. Mas das árvores, como um cedro, não. Né? Falando de árvore, né? Agora, tem outro aspecto. As aves do céu se aninham nela. Só que, veja, Renato, ela é uma árvore baixa, com aves se aninhando. E os predadores? Se você está muito próximo do chão, você está próximo dos perigos. Sim. Então, o reino de Deus não é essa experiência que nos tira da vida e dos seus perigos. É mais ou menos como o exemplo que você tem lá, quando Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, e o texto vai dizer que Jesus é levado até lugares com pedras e bestas feras. Ora, quem está levando Jesus para esse lugar de dificuldade é o Espírito Santo. Sim. Não é um cão-guia. Não é o Espírito Santo. Não é Jesus não errou, pegou o GPS lá, o Waze, e falou, pega aqui, e recalculou e fui parar nos pedregais aqui, aonde foi? Não. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto, por meio de pedregais, no meio de bestas feras, e é nesse lugar que Jesus vai ser diretamente interpelado pelo próprio Satanás, mas também é nesse lugar que os anjos enviados pelo próprio Senhor vão servir Jesus. Então é nessa esfera da vida que nós acabamos vivendo e coexistindo com demônios e anjos, com bestas feras, com
predadores e com lugares seguros, porque a vida é isso. Jesus não veio nos tirar desse mundo, e ele ora ao Pai para dizer isso, né? Pai, eu não peço que o Senhor os tire desse mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então, o reino de Deus não é um lugar em que nós seremos guardados da maldade humana e dos riscos e dos perigos humanos. Porém, uma vez estando nesse reino, a gente encontra a sombra, que é o que o texto está dizendo, que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Aí a gente tem imagens das mais variadas, né? Sombra. Desenrola o rolo. Desenrola o rolo. Eu acho muito legal essa ideia que você traz, porque ela tem uma perspectiva muito interessante de apontar o que todo mundo está falando hoje em dia como um erro, né? Porque ninguém está blindado de nada. Ah, não? Não. Ah! Ninguém está blindado de nada. A vida, na verdade, o reino de Deus, ele precisa acontecer na vida mesmo, né? As pessoas precisam deixar de espiritualizar o reino de Deus. Ou jogar sempre para a questão escatológica. Dizer, um dia e nada acontecendo. A coisa precisa acontecer aqui. A demonstração disso tudo que a gente está lendo, principalmente da árvore que está crescendo, é dizer que a gente está diante do reino de Deus abrigado, né? Mas esse abrigo, ele não necessariamente é a proteção a qualquer tipo de males, né? A gente está na vida acontecendo. Opa. E a sombra é muito legal, porque aí a gente pode pôr sombra do Altíssimo, eita, você pode pôr refrigério, você pode pôr descanso para as vossas almas, você pode pôr um monte de coisa dentro dessa questão. Mas o que é muito legal é perceber que se o reino de Deus é formado por pessoas, então a formação do reino de Deus que precisa trazer sombra para as pessoas. Uhum. Então, será que o lugar em que a gente está como representação do reino de Deus, a gente dá esse refrigério para as pessoas? Ou será que a religiosidade que a gente está vivendo expõe as pessoas ao sol? Então, essa questão ela é importantíssima para a gente poder pensar e refletir. Se o que a gente prega dá refúgio, dá descanso para as almas, dá a paz que excede o entendimento, ou o que a gente prega expõe a pessoa a cada vez mais ser penalizada, a cada vez mais ser julgada, a cada vez mais encontrar em si mesmo culpa pelos seus erros, pelas suas falhas, pelos seus problemas. Então, o reino de Deus que nós estamos pregando é um reino de perdão, amor, refrigério, ou é um lugar onde a gente ainda não encontrou, não proporcionou para as pessoas sombra? Eu acredito que é uma boa reflexão contemporânea. Poxa. O texto traz para a gente um convite a olhar para nós, olhar para a nossa mensagem, olhar para nosso entendimento do reino de Deus, olhar para a forma que a gente está vivendo Jesus. Porque aqui já o reino de Deus cresceu, né? Uhum. Expandiu. E a gente está sendo sombra, refrigério, paz para aqueles que se achegam, ou a gente está trazendo mais dor, mais aflição, mais culpa, mais peso para as pessoas. Então eu acredito que a gente, como reino de Deus, a gente precisa cumprir essa função. O que eu vou dizer depois disso, gente? Não tem nada para dizer mais. Eu acabei com o meu estoque de glórias. Nada. Você tem muita coisa aí, desenrola o rolo. Mas, igual você falou. Desenrola o rolo. Mas acho que o texto, né, Renato, ele em si, ele não tem... a gente poderia aqui elucubrar, né? De muitas maneiras e conjecturar de outras, né, o texto. Mas Jesus, então, fala com essa linguagem, né, de parábola, né, que é um estilo, né, de escrita, né, um estilo literário, justamente porque ele busca
essa compreensão das suas palavras de uma maneira clara para os seus discípulos, porém esquisita para aqueles que não queriam ouvir. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Porque quem não quer ouvir, você pode falar de maneira clara, de maneira obscura, de maneira transparente, direta ou indireta. Chamar pelo nome. Você pode falar: "Ô, Abner, você que está aí me escutando, Maria, Antônio, Fernando, José, eis que te digo." Pronto. E se os seus ouvidos estão tampados, você não vai escutar. Você não vai escutar. Se você não me escutar, eu vou ser arrebatado em 2 minutos. É. Explica a história. É um camarada, pessoal. É um camarada que está na live e diz assim: como que é que ele fala? Quantos likes, quantos acessos? Ele fala assim, ó, gente, se entrar 15 pessoas na live, eu vou ser arrebatado. Aí, de repente, entre as 15, ele faz assim, ó. E o olho. Aí ele fica assim, ó. Vocês têm problema. Ai, gente, esse mundo gospel. Gospel jaspel, viu? Gospel jaspel mesmo. Só groselha. Esse mundo gospel jaspel faz a gente dar cada risada. Mas, mas enfim, Jesus, ele voltando aqui a... Volta. Jesus, ele vai falar, né, com aqueles que querem ouvir. Sim. E é isso que acontece também nos dias de hoje, né? O evangelho é apresentado para aqueles que querem ouvir, de modo que aqueles que não querem ouvir, por melhor que seja a minha explanação, por melhor que seja o meu conteúdo teológico, por mais eloquência que eu tenha, se eu for um daqueles caras fantásticos que conseguem construir o raciocínio de maneira brilhante, se ele não quiser te ouvir, ele não vai te ouvir. Se ele se fechar, ele vai se fechar e ponto final. É isso que acontece com pessoas que passam a ouvir pregações ou palavras como essas que a gente está trazendo aqui. Não quero ouvir. Por quê? Porque já não gostei do Renato. Não gostei do Fernando. Não gostei da câmera, não gostei do cenário, não gostei de nada que tem aqui. Né? Então, Jesus encontrava esses problemas. Né? E o que me parece, Fernando, é que as pessoas que tinham dificuldade de compreender, até a outra parábola aqui do semeador, dá uma explicativa, né? Tem uma possibilidade de questionar Jesus. Falar, então, Jesus, não estou entendendo. Não, Jesus vai dizer, vocês não entenderam? Então, eu vou explicar para vocês. Sim. Então, me parece que a pessoa, quando ela tem um interesse, mesmo que ela não tenha compreendido, ela vai procurar se informar. Ô Fernando, você disse um negócio lá na pregação que eu não entendi. Você pode me explicar? Então, não tem coisa melhor do que você descer do púlpito e uma pessoa ter uma dúvida genuína. Opa! Não uma dúvida que quer testar o seu conhecimento, mas uma dúvida genuína. Alguém... Ele não se aguenta, velho. Essa não é genuína, não, amigo. Então, a lógica o que é interessante é você olhar para a pessoa e perceber que a pessoa tem um interesse, né, de aprender, de entender, mas quem não quer ouvir de fato... E quem são aqueles que vão... As pessoas que vão se interessar por isso, o texto vai dizer quem são elas. Os discípulos. Os fariseus que estão na sinagoga buscando acusar Jesus não se interessam. Os religiosos que estão nos templos ou nos lugares de liturgia, querendo cumprir com a sua liturgia e cumprir com a sua moral, não se interessam em aprender a revelação do Evangelho. A mesma coisa hoje. Só se interessa por aquilo que de fato Jesus tem a ensinar quem quer se sentar aos pés de Jesus. São os discípulos. Fora disso, não há interesse. Eu quero entender o que Jesus está dizendo para que eu venha alcançar alguma coisa. Então, no fundo, eu não estou querendo aprender para que eu me torne um discípulo de Jesus, mas eu estou querendo aprender para que eu pegue a chave, entenda o pulo do gato, para me tornar naquilo que eu sonho e deixar de ser uma pessoa
frustrada ou que não alcançou algumas coisas na vida. É a busca por idealizações. Sim. Enfim, é isso. Agora, amém? O que eu vou dizer? Amém? O que posso dizer? Vou chamar a Priscila para cantar. Posso fazer. Bom, gente, é isso. Que Deus nos abençoe. Que você seja um discípulo de Jesus. Amém. Que você entenda as palavras de Jesus. E que você aceite estar, né, neste reino, que não é essa expressão de grandiosidade humana, de glória humana. Não é essa imagem de grandes palácios que desenha o reino de Deus, mas é a imagem de uma simples hortaliça que expande e se torna a maior das hortaliças, porém ela está no chão da vida e que ainda assim oferece todos os riscos da vida, porém ela se torna sombra para que aquele que está ligado ou está mergulhado nesse reino e foi iluminado pela revelação desse reino, encontre segurança e vida em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, como sempre, todas as nossas lives. A gente pede mesmo que você contribua, que você nos ajude, que você faça a sua contribuição na sua comunidade. Ah, pastor, mas eu sou da comunidade, mas não frequento a igreja. Então, é da comunidade. Ué, eu sou daí virtual. Está assistindo a gente? Eu me sinto daí. Então, você é daqui. Quem vai dizer o contrário? Se o Senhor é por você, quem será contra você? De jeito nenhum. Eu que não me meto. Então, seja bem-vindo à nossa comunidade virtual. Quer trazer esse grupo aqui, Fernando, que está aceitando Jesus aqui na nossa comunidade? Apresentar para a igreja? Vem aqui, Pode vem voltar. aqui. Que Deus abençoe vocês todos, gente. E vamos continuar aprendendo mais da palavra de Deus, né? E no próximo encontro, Jesus acalma a tempestade, hein? Olha que bênção maravilhosa. Participe, vai ser interessante. Eu vou assistir a sua pregação lá e vou... né? Depois eu venho aqui participar. Ai, Jesus amado. É isso, gente. Que Deus abençoe vocês. Aqui eu oro e agradeço. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse encontro. Obrigado por mais esse tempo de leitura da sua palavra, de partilha. Ó Deus, que todos os meus irmãos sejam abençoados por sua palavra, Senhor. Aqui eu te agradeço, peço que o Senhor guarde a cada coração e que possamos ter esse entendimento que estamos, ó Deus, e fazemos parte deste reino, que é um reino extenso, é um reino, Senhor, que gera esta segurança, ó Deus, porque nós estamos debaixo desta sombra, Pai, a sombra do Onipotente. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus nós te agradecemos, para a sua glória. Amém. Que Deus te abençoe. Deus abençoe.